Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu não sei como é que você está, como é que você chegou aqui hoje, o que está passando no teu coração. Mas o jovem que veio aqui para tirar a oferta, né? Eu ouvi ele falando que ele demorou muito tempo para entender o que era dizimar realmente, né? E eu vejo assim Deus trabalhando na vida de muitas pessoas nessa área. E é uma área que nesse envelope está bem na frente ali, né? Fidelidade. Fidelidade. E esse assunto, fidelidade, é um assunto que eu quero falar com vocês nessa noite. Fidelidade. Eu não vou falar sobre dinheiro, não vim falar sobre dízimo, nem sobre oferta, porque eu creio que é algo que vocês entendem muito bem aqui, né? O que é ofertar, o que é dizimar, até pegando o gancho que ele mesmo já deu. A oferta é algo voluntário, você sabe disso, mas o dízimo é algo inegociável. O dízimo é algo inegociável. Com 15 dias de convertido, eu aprendi a dizimar. Com 15 dias de convertido, eu dizimei a primeira vez. E de lá para cá, eu nunca tive dificuldade alguma de fazer isso. Para mim, na verdade, é um prazer fazer isso. Eu faço realmente com amor. E eu gostaria de fazer muito mais, inclusive, né? Queria que Deus derramasse mais para que eu pudesse também estar fazendo mais. Mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus sabe o que faz. E o que eu quero falar com você nessa noite é fidelidade, sobre fidelidade. Eu não vou falar sobre dinheiro, como eu disse, mas o assunto é fidelidade. Eu creio que esse assunto pode ministrar o teu coração nessa noite. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. 1 Coríntios 4. Só lembrando aqui agora também, eu estou aqui na frente, mas eu quero dizer para você que eu tenho respaldo do meu pastor para estar aqui. O meu pastor, ele me autoriza, toda vez que eu viajo, ele me autoriza a estar ministrando em algum lugar, se assim eu for convidado, né? Se assim eu for chamado, eu tenho a autorização e a bênção dele para isso. Então é por isso que eu estou aqui, porque se eu não tivesse essa autorização, quando eu fui convidado eu teria que ligar para ele, né, pedir essa autorização dele, mas sempre quando eu vou viajar ele já me libera nesse sentido, para que a gente faça algo dentro do que é necessário, né? Debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão, porque é assim que devemos caminhar, né? A gente anda às vezes muito por aí, né? Muita gente viaja, trabalha viajando e gosta muito da palavra, gosta muito de pregar a palavra, e às vezes a gente vê muitos assim afoitos, né? E onde eles chegam, eles se oferecem para pregar e querem pregar em todo lugar, e às vezes não tem nem autorização para isso, às vezes não tem nem às vezes tem até o conhecimento, mas não tem uma capacidade espiritual para isso, e estão querendo pregar para todo lado e fazer tanta coisa sem uma direção. E a gente não deve fazer isso, né? Porque a vontade de Deus deve sempre ser feita. Quando eu prego, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu faço muito mais a vontade de Deus quando eu prego debaixo de uma direção, né? Autorizado, amém? E eu trago aqui, assim, né? Assim como ele me recomenda, eu trago um abraço dele, do meu pastor. O nome dele é Joaquim Neto, um pastor abençoado, com quem temos caminhado nesses 12 anos, né? Um homem de Deus, tem feito um trabalho maravilhoso ali no Maranhão e em outros lugares aí da terra. Mas, vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor, e nessa noite, que o Espírito desta palavra, Senhor, vinha de encontro aos nossos corações, ministrando, Deus, essa palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te damos graças, Deus, por esta palavra, Deus, e que toda distração
Pai, seja cancelada e neutralizada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo diz: assim, pois, importa que os homens, nos considerem como ministros ou sacerdotes, né, de Cristo, e despenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. O apóstolo tem uma preocupação de que as pessoas que olhem para nós, nos vejam como sacerdotes e como mordomos de Deus e da sua palavra. Porque o mordomo é aquele que serve, não é verdade? Assim como o ministro, o sacerdote, também é aquele que serve. O próprio Jesus, né, sendo o sumo sacerdote, diz: olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E assim deve ser conosco, né? Assim eles olham como dispenseiros, como mordomos de Deus, que eles nos olhem dessa forma, que eles nos vejam, nos enxerguem assim. Porque no versículo 2 ele completa: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, cada um de nós aqui, nós somos dispenseiros, nós somos mordomos do Senhor. E é importante que sejamos encontrados fiéis. É importante que as pessoas olhem para nós, nos vejam realmente como ministros, como sacerdotes de Deus, e vejam em nós fidelidade. Porque muitas pessoas, elas virão aqui até a igreja, muitos entrarão, passarão por aquela porta para estar aqui num culto, vendo a sua vida. Muitos virão porque te conhecem e verão como você é. Saberão o compromisso e a responsabilidade que você tem com Deus. Eles verão em você, eles enxergarão através das suas atitudes, não das suas palavras, mas das suas atitudes. Eles enxergarão em você fidelidade, eles verão Deus em você, e por isso eles virão até aqui. Porque você sabe, né? Você vive numa cidade que é muito idólatra. Viçosa, o índice de idolatria é muito alto. E outro dia o pastor Davi estava dando aqui um número, 2,8%, né, de cristãos evangélicos em Viçosa. O que vamos considerar é muito baixo. Se nós calcularmos aí em torno, se for 100 mil, que não é a população de Viçosa, seria 2.800 pessoas evangélicos em Viçosa. Dá menos do que isso, né, considerando que não tem 100 mil. É um número, se fosse para uma igreja só, né, seria uma maravilha. Mas para todas as igrejas de Viçosa é um número muito baixo. Eu não posso te afirmar com certeza, mas por estatísticas que eu já vi de São Luís, nós devemos ter em torno de 30% de cristãos evangélicos em São Luís. O evangelho é muito pregado lá, há igreja para todo lado, e há muitas igrejas de porte grande lá, né, como é o caso da nossa igreja, é uma igreja de um porte considerável. A gente está lá hoje girando aí, eu não sei te dizer exatamente quantos são, mas devemos estar aí entre 8 e 10 mil pessoas na nossa igreja. É uma igreja só, tá? É uma congregação somente, não é um ministério, né? Só uma congregação que nós temos, e ela deve estar nessa faixa mais ou menos. Eu não me entenda mal, eu não estou falando isso aqui para querer glória nenhuma, eu estou te falando para te trazer uma realidade, né? Uma realidade que a gente vive. Lá tem muitas igrejas em São Luís com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Igrejas maiores com 5.000 pessoas. E a gente está nesse nível hoje, porque na verdade a gente não conta o número de pessoas, né? A gente conta o número de células, porque nós também somos uma igreja em células. Nós estamos lá com a última reunião, já faz meses, estávamos com 1.100 células, e aí, né, é um número aproximado. Então, nós temos aproximadamente 30% de pessoas em São Luís, né, que vivem no Evangelho, mas nós ainda achamos muito pouco isso. Inclusive nós temos uma meta lá, nós temos uma meta própria da igreja, temos até um grande banner na igreja, que queremos 10% de São Luís para Jesus. Esse é o objetivo, assim como a Lagoinha em BH, né, ela quer 10% de BH para Jesus, nós queremos 10% de São Luís. É um desafio muito grande.
né? É um desafio muito grande. Mas cremos que com o Senhor na frente, né, nós vamos chegar lá e vamos alcançar isso para atingir o objetivo que nós queremos. E para isso, para que esse evangelho seja realmente eficaz e que ele alcance realmente um resultado expressivo, é necessário que cada um de nós se posicione como um crente verdadeiro, como um crente fiel. Porque nós não estamos aqui para passar um tempo, né? Nós não estamos aqui apenas para esquentar uma cadeira aqui, aí preenchendo um lugar. Esse não é o objetivo. O objetivo é que cada um de nós aqui, quando estiver do lado de fora dessas portas, possa fazer algo realmente que venha surtir efeito, né? E a tua fidelidade, ela vai ser imprescindível nesse ponto. Mas antes de tratar alguns outros textos que eu quero tratar sobre isso, eu quero trazer aqui uma definição de fidelidade para nós entendermos um pouco melhor isso. Aleluia. Então vamos lá. Um termo técnico, termos técnicos, tá? Termos de dicionário mesmo, do Google, diz assim: fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão para nominar aquilo que tem constância. O indivíduo fiel é digno de crédito, age corretamente e cumpre suas promessas. É fiel no ministério e realiza a obra de Deus de maneira diligente, porquanto reconhece que o seu tempo, os seus talentos e as suas posses pertencem ao Senhor. O fruto da fidelidade é imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus, do relacionamento dele consigo mesmo e com o próximo. A fidelidade, como parte do fruto do Espírito, faz do cristão uma pessoa confiável e a sua palavra digna de crédito. Esta virtude torna o cristão capaz de manter-se fiel ao Senhor em quaisquer circunstâncias. O cristão que possui essa virtude é fiel a seu compromisso de leitura da Bíblia, à sua família, à sua igreja, aos seus amigos, aos seus estudos, à sua vida profissional, etc. Fidelidade é a qualidade de quem possui fé. É a qualidade de ser cheio de fé, a qual é o grande tema da Bíblia. Fidelidade é uma decisão, é um exercício da fé. A fidelidade é a fé em ação. Então, aqui são várias definições que eu peguei sobre fé, de dicionários e cristãs também. Ele diz que fidelidade é algo que tem, ou é uma qualidade de quem tem fé. Fidelidade é uma qualidade de quem tem fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que tem fé. Porque veja bem, se você não é fiel, você não tem fé. Ou a sua fé está muito fraca, vamos dizer assim. É uma fé iniciante. Porque a fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel. Assim como amar. Amor é decisão. Você sabe disso, né? Você sabe que amor não é um sentimento. Como no mundo, né? No mundo as pessoas têm paixão. Elas ficam apaixonadas, né? Ficam alucinadas às vezes, né? E fazem um monte de loucuras. Dizem que é por amor. Não é por amor. São outros sentimentos. Paixão, atração, fogo. Na verdade, o amor é uma decisão. Da mesma forma, porque você vê, né, o próprio Jesus diz: olha, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então amar
é um mandamento. Se é um mandamento, não é um sentimento, é algo que você tem que decidir. Da mesma forma, assim, é a fidelidade. Você decide ser fiel. E olha, eu te digo, quando você decide ser fiel, naquele momento a sua fé, ela se fortalece. Ela se fortalece. Porque olha, não adianta você pedir isso a Deus. Você pediu, Senhor, aumenta a minha fé. Você sabe que a Bíblia não dá nenhum respaldo para isso, né? Eu já vi pessoas pedindo para Deus aumentar a fé. Oh, Deus, aumenta a minha fé. Deus não aumenta a sua fé. Para você aumentar a sua fé, você tem que praticá-la dia após dia. E você pratica como? Assim como uma semente, né? Há uma comparação na Bíblia da semente de mostarda, né, com a fé. E muitas vezes não entendem aquela parábola dizendo que, não, mas se eu tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, não é isso que ele está dizendo ali. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que quando você lança aquela semente, ela é muito pequena, ela gera um grande arbusto. Assim mesmo é a nossa fé. Quando eu pratico a minha fé, quando eu exerço a minha fé, ela é semeada e ela vai gerar algo maior, uma fé maior. Então, quando você decide ser fiel, a sua fé está se fortalecendo. Então você só pode decidir ser fiel se você tiver fé. Está vendo como uma coisa está amarrada na outra? Então por isso, se você não é fiel, há um problema de fé na sua vida. Eu não vim aqui para te acusar, tá? Não me entenda mal de forma alguma. Eu não vim aqui para acusar ninguém. O que eu vim é tentar trazer um entendimento para você, de que você precisa ser fiel. A fidelidade, ela abre portas para nós, mas a infidelidade vai nos impedir de ver a Deus, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E se eu não tenho fé, eu não sou fiel, eu não vou conseguir agradar a Deus, eu não vou conseguir chegar diante da presença de Deus. Então é algo muito sério. Então quando nós trabalhamos essa questão de fidelidade, e a gente trabalha muito isso na nossa igreja, é um assunto recorrente, a gente está sempre pregando sobre isso, e isso em todos os níveis da igreja, nos cultos principais, nos outros cultos menores, quando fazemos reuniões com o nosso pessoal, nas reuniões que nós chamamos de rede, né? Nós somos pastores de rede lá, nós fazemos com o nosso pessoal as reuniões, e dentro da nossa rede nós temos 5 gerações, e às vezes os líderes fazem reuniões com essas gerações, e eles estão sempre falando de fidelidade. Esses assuntos são repetidos vez após vez, para quê? Para que eles sejam inculcados na cabeça e no coração, para que eles entrem em nós e passem a fazer parte da nossa vida, porque eu preciso aprender a ser fiel. Porque olha, não pense você que essa igreja chegou aqui nesse ponto hoje do nada, né? Alguém resolveu ontem abrir uma igreja que abriu, e hoje vocês apareceram aqui. Isso aqui tem uma história, e eu conheci essa igreja aqui 10 ou 11 anos atrás. Há uma história por trás disso, né? Há muita coisa que aconteceu para chegar nesse ponto que está hoje. E olha, vocês em Viçosa, vocês têm uma igreja relevante, uma igreja que tem feito a diferença aqui nesse lugar, nessa cidade. Eu vejo isso, eu percebo isso. A gente anda por aí, conversa por aí, né? Observa, e a gente percebe que vocês têm uma igreja relevante, mas essa igreja não chegou nesse ponto do nada. Muita fidelidade foi plantada desde o princípio aqui, por isso chegou-se onde está. Outras coisas também foram plantadas aqui, não é verdade? Mas nós estamos falando de fidelidade hoje, e a fidelidade foi plantada aqui hoje, nesse lugar. Agora, o pastor, ele está aqui, ele caminha aqui diante de vocês, e ele necessita da fidelidade de vocês sobre ele. Ele necessita que vocês sejam fiéis a ele. Isso é algo muito sério. Olha, nós pastores andamos com rebanhos, a gente vive muitas lutas, você não sabe. Muitas lutas vivemos, passamos por muitas aflições às vezes, e a gente trabalha muito essa ideia com as pessoas, justamente porque nós queremos que elas aprendam a ser fiéis, para que cresçam. Porque olha, como também o nosso ministério em São Luís, ele é relevante, por quê?
Porque muita fidelidade tem sido plantada naquele lugar. Eu ando com o meu pastor hoje, mas eu digo para você, nem sempre eu concordo com ele. Nem todas as decisões que ele toma, eu concordo plenamente, 100% em tudo. A diferença é que eu não preciso concordar. Eu preciso me submeter e ser fiel. É isso que faz a diferença. E muitas vezes nessa de concordar, eu não concordo, eu discordo, eu acho que não é bem assim, que poderia ser de um outro jeito. A gente acaba provocando problemas dentro da estrutura e a igreja acaba perdendo com isso. Isso é muito sério. Então, eu me submeto, eu dou exemplo para os meus discípulos, para que eles venham fazer a mesma coisa. Na igreja hoje nós temos 13 redes e há 13 casais de pastores cuidando dessas redes. A minha rede, a rede que eu cuido, junto com a minha esposa, é uma das menores redes da igreja. Das 13 é uma das menores. Eu cuido de aproximadamente hoje 60 células. Eu sei que para você 60 células pode parecer muito, e realmente é muito. Mas para a realidade que a gente vive, não é tanto. Mas pense, 60 células, 60 líderes de célula. Você já pensou se cada um deles começar a bater a cabeça, eu não concordo, eu acho isso, eu penso aquilo, eu quero de um outro jeito? Tudo se acaba. Tudo se acaba. Da mesma forma é aqui. Mas nós temos trabalhado isso com eles, e eles têm aprendido e têm sido fiéis. E por isso nós temos crescido, por isso nós temos avançado, por isso nós temos feito alguma diferença naquele lugar. Por quê? Porque uma fidelidade tem sido plantada ali naquele lugar, e uma fidelidade tem sido colhida ali naquele lugar. E da mesma forma, se vocês precisam semear na vida do pastor de vocês, fidelidade. Porque olha, ele está na frente. E como eu estava dizendo para você, não é fácil estar na frente. Não é fácil. Na minha igreja, eu não estou na frente, há um pastor à frente do ministério. Mas nós, juntos, conduzimos a igreja. E eu te digo que a parte que eu faço não é fácil. Então por isso é necessário que cada um aqui, independente do que você acha, independente do que você pensa, independente do conhecimento que você tenha ou não, nada disso tem valor se você não for fiel a Ele. Se você não agir em fidelidade. Eu não estou falando agir em concordância, eu estou falando agir em fidelidade. E a fidelidade me faz ser submisso, ela me faz obedecer. Ser submisso é estar debaixo de uma missão. Quando você está debaixo de uma missão, é porque há alguém sobre aquela missão, e você está por baixo da missão. Então você cumpre o que foi determinado por cima. Assim é o caminho com o meu pastor, já há 12 anos, procurando ser fiel a Ele em todas as situações, em todos os momentos. Muitas vezes Ele vem com desafios para nós muito grandes, não pense você, coisas grandes. E meus queridos, às vezes não é fácil para nós abraçarmos aquela causa, mas nós temos que abraçar, porque é uma fidelidade que eu tenho a Ele. Eu não posso deixar Ele conduzir aquilo sozinho, eu preciso caminhar com Ele. Porque na medida em que Ele avançar, eu avanço junto com Ele. Na medida em que Ele for abençoado, eu sou abençoado junto com Ele. Então é assim, aqui também. Na medida que Ele avançar, você avança junto com Ele. Na medida em que Ele for abençoado, você também vai ser abençoado junto com Ele. Porque aquilo que você respeita é o que você vai receber. Daquilo que você respeita, é aquilo que você vai receber. Você já ouviu isso, né? A unção que você respeita é aquela que você recebe. Então, eu respeito o que vem do meu pastor. E eu estou colhendo isso na minha vida. Amém? E procuro passar isso para os meus discípulos. Mas, um segundo ponto que eu quero tratar com você, sobre esse mesmo assunto, é que nós temos que colocar
a fidelidade em prática. E aqui eu vou abordar alguns textos rápidos com você. Como colocar essa fidelidade em prática? Primeiro ponto, vestindo a camisa, abraçando a causa. Então, quando você vem para cá, você tem que tomar uma decisão de vestir a camisa dessa igreja. Eu estou aqui, eu faço parte disso, eu abraço essa causa. O que essa igreja for fazer, aonde ela for se mover, eu estarei junto. Porque o propósito não é seu, o propósito é do reino, o propósito é do Senhor. E Deus levanta um anjo na sua casa para dar a direção. A minha função é seguir a direção que o anjo recebeu. Essa é a minha função. Eu sou pastor ali, eu cuido, pela graça de Deus, de 60 células, mas eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que eu sei que vai agradar ao meu Senhor. Eu me submeto à minha liderança, mesmo às vezes sem concordar, porque eu sei que isso vai agradar ao meu Senhor, e isso é muito mais importante. Porque toda vez que meu pastor vem falar comigo algo, mesmo que eu não concorde, eu digo para ele: sim, Senhor, vamos fazer. Eu não fico resmungando, eu não fico pelos cantos chorando, eu não fico... Não, sim, Senhor, pastor, vamos lá. Estamos juntos nessa causa. Tá? Assim nós vemos o ministério avançar. Assim nós vemos o ministério crescer. Essa igreja nossa lá hoje, ela tem 25 anos. Desculpa, toda vez, você sabe que é a maneira de falar nossa, nossa, meu, mas tudo é do Senhor, né? A gente fala, a igreja do Senhor lá naquele lugar, começou 25 anos atrás do zero, nada, não havia nada, havia um terreno vazio, que era um depósito de lixo do bairro, e onde desaguava todo o esgoto do bairro. Mas meu pastor acreditou, um chamado de Deus sobre a vida dele há 25 anos atrás, ele acreditou, ele investiu naquele terreno que ninguém queria, porque era um depósito de lixo, ninguém queria aquele lugar, era um lugar rejeitado. Hoje, é um lugar desejado por muitos, já tentaram até tomar, para você ter ideia. Porque Deus, nesses 25 anos, fez algo maravilhoso naquele lugar, algo poderoso. E nós temos visto o que Deus tem feito, mas é por nossa causa? Não. Como diria o pastor Abe Uber, é apesar de nós. Apesar de nós, Deus tem feito maravilhas. Apesar das nossas falhas, Deus tem feito grandes coisas. Então você precisa vestir a camisa. Você precisa sentir e se fazer parte disto, porque você é parte disso. Segundo ponto, não ter partidarismo. Vou te explicar. Quando a gente fala não ter partidarismo, aqui relaciona-se faccionismo, né? Proselitismo, sectarismo. Eu trago esse assunto por quê? Porque é algo que infelizmente acontece nas igrejas. Por exemplo, o sectarismo. O que é sectarismo? É intolerância, né? Às vezes temos muitas pessoas dentro da igreja intolerantes. Eles querem as coisas do seu jeito. Eles não toleram as fraquezas dos irmãos. Eles não entendem que os irmãos, né, são de repente novos convertidos, ainda não entenderam o propósito, né, ainda caminham assim meio desregrados, e são muito intolerantes com esses irmãos. Temos que aprender a amar os irmãos, e não tomar partido de situações, separando coisas assim como no caso do faccionismo. O que é faccionismo? É uma facção. Isso acontece dentro de muita igreja. Muita igreja. Um grupo se levanta porque discorda do posicionamento da liderança, porque ele não entende, ele não consegue entender que há um Deus que está sobre a igreja, ele não consegue entender que há um anjo que Deus colocou na igreja. Então ele tem uma ideia, ele tem um achismo dele, e baseado nisso, ele se levanta e começa a correr atrás dos corações das pessoas, para que elas tomem partido juntamente com ele, e começa a gerar dentro da igreja facção, uma divisão dentro do corpo. Gente, isso é um pecado terrível, terrível.
Você sabe bem a história lá de Datã, Corá e Abirão, né? Que a terra abriu, eles foram engolidos com tudo que tinham em suas famílias. Isso é coisa muito séria. Mas isso infelizmente tem acontecido em muita igreja. Tem muita igreja hoje surgindo por aí, fruto de facção, fruto de divisões, criadas por pessoas que achavam que tinha que ser diferente. Então entenda algo, quando Deus coloca alguém aqui na frente, um líder aqui na frente, Deus vai ministrar o coração dele. Deus não ministra o coração da ovelha para dar uma direção para a igreja. Ele dá uma direção para a igreja no coração do pastor. E isso tem que ser muito claro para nós. Muito claro. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma de me submeter e obedecer ao meu pastor. Meu pastor falou, eu digo na hora para ele, agora, estamos juntos, vamos lá. Eu não questiono, eu não resmungo, eu não murmuro, é na hora. Eu acordo com ele na hora. Por quê? Porque eu sei que Deus dá a direção para ele. Agora, por isso que eu cuido, Deus me dá a direção. E a terceira parte desse partidarismo seria o proselitismo, que é algo que também acontece dentro das igrejas. Se você não entende, eu vou te explicar rapidamente o que é proselitismo. Proselitismo é quando você tira alguém de um lugar e leva para o outro, ou você tira alguém que é de uma religião e traz para uma outra religião. Isso chama proselitismo. Agora, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque vocês têm aqui em Viçosa outros irmãos de outras igrejas, não é verdade? Tem várias igrejas por aí, evangélicas eu estou falando. Tem vários irmãos por aí, e muitos amigos, com certeza você tem em outra igreja. Agora eu quero dizer uma coisa para você, deixa ele quieto lá, tá? Não mexe com ele não. O irmão está lá na igreja dele, deixa ele quieto na igreja dele. Não mexe, porque ele é ovelha do Senhor, não é sua ovelha. Deixa ele quieto. Porque se Deus levou ele para lá, é lá que Deus quer ele. Se Deus quiser trazer ele para cá, Deus vai tirar de lá e vai trazer. Não sou eu que vou fazer isso. Se eu faço isso, eu cometo o proselitismo, eu estou pecando. E isso acontece, infelizmente, também dentro das próprias igrejas. Eu sei que aqui não, né? Porque aqui vocês são uma bênção. Amém? Vocês são uma bênção. Mas na minha igreja isso acontece. Como temos 13 redes, às vezes, né? O pessoal se conhece muito lá dentro, né? Nos cultos, nos trabalhos que há nos eventos. E muitas vezes há aquelas tentativas, né? Vai lá, visita a minha célula. Vai lá conhecer nosso trabalho. E começa. Vai lá participar do nosso encontro. Porque lá os encontros são pelas redes. As redes fazem encontros, né? Mas a intenção daquele irmão é trazer o outro para a célula dele, porque é amigo dele, é conhecido dele. Isso é proselitismo e também é pecado. Então você não pode chamar um irmão de uma outra célula para ir para a sua célula. Se você quer mais gente na sua célula, tem uma maneira legal de fazer isso, sabe como? Você vai na rua e sai chamando aí pela rua. Vai ganhar na rua. Porque a célula precisa de pessoas novas, né? Que venham. Não um irmão que já está lá numa célula trabalhando, dando fruto, e você vai querer tirar ele de lá. Isso não tem sentido. Então, isso não pode acontecer. Então, nós não podemos ter partidarismos dentro da igreja. A igreja é um corpo. É um corpo. E o corpo, cada membro, cada parte desse corpo tem a sua função. E vai exercer a sua função da maneira correta. Amém? Você não vai chutar uma bola com a mão. Você chuta a bola com o pé. Cada uma tem a sua função. Tá? Então, corra atrás das vidas que estão lá fora se perdendo. Há muita gente viçosa. Mais de 90% dessa cidade não conhece a Jesus. Mais de 90%. Isso é muito sério. Muito sério. Essa noite mesmo, nós estávamos, noite passada, né, na casa da minha mãe, celebrando ali também a ceia. E aí eu dei uma palavra, oramos. E uma parte da minha família não é evangélica, né? E sempre há um constrangimento por conta disso, né? A gente procura ter muito cuidado, né? Para não ofender ninguém,
mas sempre acaba tendo aquele constrangimento, mas não deixamos de falar a verdade, não deixamos de dizer a verdade, porque as pessoas têm que ouvir a verdade, porque se elas não ouvem a verdade, como elas se converterão? Continuarão no engano por toda a vida. Mas você pode fazer proselitismo, sim, quando alguém está lá perdido num desses lugares aí de engano, que você sabe que é engano, que é onde Deus não está presente, lá você pode trazer para a luz, porque eles estão em trevas. Amém? Terceiro, ser equipe. Nós trabalhamos em prol dos outros. Nós não somos individualistas, mas trabalhamos juntos com um propósito único, que é a implantação do reino de Deus na terra. E aqui eu quero ler com você a passagem de Atos 2, uma passagem muito conhecida, Atos 2, 42. Se você puder abrir aí, Atos 2, 42, desculpe, Atos 2, 46, começando em 46. Em 42 começa, mas nós vamos ler 46. Atos 2, 46, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que palavra poderosa quando ele fala do que é ser equipe, do que é trabalhar em equipe. Assim os apóstolos faziam. Ele é muito claro, diariamente eles perseveravam unânimes. O que é unânime? Todos juntos, unânimes, todos juntos, no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na medida em que nós andamos juntos, unânimes, como equipe, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, o próprio Deus vai acrescentar dia após dia aqueles que serão salvos. O próprio Deus vai trazer, Ele vai fazer, Ele vai colocar diante de você as pessoas. O seu trabalho vai ser só falar para ela: olha, eu quero dizer que Jesus te ama, e tem um grande propósito em tua vida. Vamos lá na minha igreja, eu estou super resumindo aqui. E a pessoa vem, ela virá, por quê? Porque não é você que vai estar convencendo a ela, mas é o Espírito Santo que já vai estar ali conduzindo e trazendo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar andando assim como os apóstolos andavam, em equipe, unânimes, juntos, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Porque o nosso propósito aqui, meus irmãos, ele é único. Não há um outro propósito aqui nesse lugar. Não há um outro. Eu estava caindo, já aproveitei e me joguei. Não há um outro propósito aqui nessa terra. O propósito maior que nós temos é de ganhar almas para Jesus. Você sabe disso. Nós não estamos aqui com o propósito de simplesmente fazer um culto bonito, de fazer uma dança bonita, com o propósito de fazer graça para alguém, não. O propósito maior disso tudo é ganhar vidas, é povoar os céus, é isso que interessa. Porque naquele grande dia não vai contar o que você tem, vai contar o que você fez para Jesus. É isso que vai fazer a diferença, quem você vai estar apresentando para Ele, é isso que fará toda a diferença. Por isso nós devemos andar juntos, vestir a camisa, a mesma direção, sem partidarismo, no mesmo propósito, andando como equipe. O pastor recebe uma direção e vocês vão e acompanham a direção dele, são fiéis ao propósito estabelecido para essa casa, porque Deus tem um propósito bem estabelecido, bem definido para esse lugar. Não pense você que não, há um propósito de Deus muito, muito poderoso para vocês aqui, de fazer diferença nessa cidade, de tocar várias regiões dessa cidade, de que daqui a pouco esse templo não caber mais ninguém, e vocês vão ter que aumentar, e vão ter que expandir. Por quê? Porque vai estar cheio, e vai ter que fazer 2 cultos, porque senão não dá. A nossa igreja, lá em São Luís, ela tem aproximadamente 2.900 cadeiras. Nós fazemos culto domingo pela manhã,
Domingo 5 horas e domingo 7h30. São 3 cultos da igreja no domingo, para que dê conta de todo mundo, né? Na verdade, a gente sabe que nem todo mundo vai na igreja domingo, né? Muitos não vão, mas uma boa parte, né? Porque uma boa parte possa estar realmente no culto. Há 3 cultos no domingo para se ir, e Deus tem dado graça. O culto das 5 horas, invariavelmente, fica lotado. É muita gente. Agora, estamos felizes e satisfeitos? Não estamos satisfeitos, nós queremos mais. Por isso, nós buscamos andar em fidelidade, andar juntos. Para quê? Para que o propósito seja alcançado, para que vidas sejam ganhas, sejam salvas e o céu seja povoado. Esse é o alvo, esse é o objetivo, é despovoar, né? É não deixar nem que ninguém vá para o inferno, mas que o céu seja povoado. Deixa eu acelerar aqui. Outro ponto, o líder precisa ser uma pessoa que tenha um perfil sóbrio, tratável, não volúvel. Aqui eu quero ler Tito. Abre comigo o livro de Tito, por favor. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito 3. Vocês estão me entendendo? Amém? Estou sendo claro? Aleluia. Tito 3, verso 1, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, nem discutam, mas sejam cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, o líder, né? E aqui eu creio que eu estou diante de uma igreja de líderes. Talvez, se você não se vê ainda como um líder, eu já quero logo te revelar, tá? Eu quero logo te dizer, talvez você nem saiba disso ainda, mas você é um líder. Jesus te chamou aqui, te trouxe para cá, porque Ele vê na sua vida um propósito de liderança, senão você não estaria aqui. Aqui é uma igreja em células, e uma igreja em células, ela não é feita de esquentadores de banco, é feita de líderes. Então você é um líder, amém? Você é um líder, amém? E você foi chamado para esse propósito de liderar, de conquistar. Agora você, como líder, tem que ser uma pessoa sóbria, tratável, não volúvel. Eu tenho que aprender isso é muito sério. As pessoas não são obrigadas a ouvir os meus chiliques. Elas não são obrigadas. Eu devo tratar todas as pessoas com cordialidade, com amor, com atenção, com cuidado. Principalmente os novos na fé. Eles chegam cheios de vícios, né? Cheios de erros. Eles não conhecem, eles viviam num mundo totalmente perdidos. E eles vêm para a igreja. E de repente, ele chega aqui num ambiente que ele acha que vai ser um ambiente legal, né? Que vai, de repente alguém hostiliza pela aparência dele, pelo trajar, pela fala. Não. Isso não é para nós. Nós recebemos, eles vêm e nós recebemos e abraçamos, né? Oh, meu querido, minha querida, que bom que você veio. Olha, Deus te abençoe. Eu quero dizer, olha, que nós amamos vocês, que Jesus ama muito mais, e aqui é o seu lugar. Então, você tem que tratar. E na medida em que nós caminhamos com os nossos irmãozinhos, né? Nós vamos percebendo que tem uns que são mais difíceis que os outros, não é verdade? Eu não sei, eu sei que aqui não, aqui todo mundo é legal, todo mundo aqui é bacana, todo mundo aqui é 100%, mas lá em São Luís, tem uns irmãozinhos abençoados lá em São Luís. Meu irmão, olha, tem que ter paciência com os irmãos. Tem uns lá que eles tiram a gente do sério assim, mas, e olha que a gente já passou por cada situação que você nem imagina, mas tem uns até hoje que tiram a gente do sério. E é irmão que está 10 anos na igreja, não, já furou não sei quantas cadeiras, está lá, mas tira a gente do sério. Mas o que você faz com um irmão desse? Não, você não vai pegar na garganta dele, né? Você vai abraçar, você vai amar esse irmãozinho, né? Irmão abençoado, vem cá, meu irmão, olha, você é uma bênção de Jesus, profetiza na vida dele, né? Você é um vitorioso, um líder maravilhoso,
Eu vejo você um ganhador de multidões. E você vai declarando. Por quê? Porque na medida em que você ministra na vida do irmão, né? Na medida que você derrama graça sobre a vida do teu irmão, o irmão vai se quebrantando, né? Ele vai uma hora reconhecer que ele não é nada. O problema de alguns é porque eles acham que eles são grande coisa. Esse que é o problema de alguns na igreja. Tem gente na igreja que acha que é, né, santarrão da hora, né? É o todo poderosão do momento, né? Infelizmente as pessoas vêm com ideias erradas, né? Pensamentos, achismos do mundo. Bem, e eles agem de uma maneira diferente, mas você tem que tolerar o seu irmãozinho, não? Tem que tratar ele com amor, tem que tratar ele com respeito, tem que tratar ele com carinho. Para quê? Para que em algum momento ele perceba que ele não é aquilo tudo que ele pensa que ele é, né? Ele não é a última bolacha do pacote, né? Não é a última Coca-Cola do deserto, não é, né? Mas ele é alguém como você, sabe? Nós somos todos iguais, somos farinha do mesmo saco, somos todos iguais, né? A diferença é que Deus dá mais responsabilidade para uns do que para outros, mas você como líder, você deve ser uma pessoa amável, tratável, que respeita, que cuida. E eu me adianto aqui. Próximo ponto, ser maduro. Estou quase acabando. Ser maduro. A definição do dicionário diz assim: maduro é experimentado, é sábio, prudente, em estado de produzir o resultado que se espera. Ser maduro. E aqui eu quero ler um texto lá em Tito, novamente, capítulo 1. Aí, onde você está aí? Tito, capítulo 1, verso 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros ou sacerdotes, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Você vê que Paulo dá instruções para Tito. Esse livro de Tito é fabuloso, né? Se você nunca leu, lê o livro de Tito. Ele é pequenininho, mas ele é fabuloso. Ele traz coisas maravilhosas para nós. E Paulo traz uma direção muito específica para Tito. Ele está falando de maturidade aqui, né? E que ele transmita essa maturidade. E quando a gente fala de ser maduro é você estar acima das picuinhas. Ser maduro é você ser capaz de ouvir algo, às vezes até um pouco duro, de um irmão, e relevar. Isso é ser maduro. Algum momento, algum irmão, perdão gente, está caindo uma parte aqui. Vou tentar arrumar. Vou de volta. Vou segurar para não cair. Ser maduro, algum momento, você passa perto de um irmão, até do pastor de repente, né, e não te cumprimenta. Ele não te dá a paz do Senhor. Tem irmão, que nessa hora só falta desviar. Não, isso é criancice, né? Isso é criancice. A gente não pode agir assim, tá? Com certeza, se ele passar perto de você e não te dar a paz do Senhor, é porque ele não te viu. Ele não te viu. Ou não teve a oportunidade de te fazer isso. Senão ele teria feito. Porque é algo sem sentido. E se ele não fizer, não pense o pior, nunca. Não, ele não me viu. E é isso mesmo, ele não te viu, pronto, vamos embora. Eu sou maduro, essas coisas não me atingem. O maduro é aquele que o pastor chega, né? Meu pastor já fez isso comigo, viu? E não foi uma vez só não, tá? Chega de frente para mim assim. Eu não vou nem repetir assim, porque eu fico assim até meio constrangido. Mas meu pastor já me deu umas duras, você nem imagina. Meu pastor é um homem muito zeloso. Ele é um homem zeloso demais. Ele é um cara excepcional. Eu gosto demais dele.
Ele é um cara excepcional e tem uma graça de Deus sobre a vida dele fabulosa. Mas ele é tão zeloso pelaquela obra, né? Tão zeloso, meu irmão, que se ele precisar arrancar o teu couro, ele arranca, né? Ele é zeloso demais. Com as ovelhinhas ele não faz isso, ele faz com a gente, entendeu? Com a gente, que a gente, como a gente já tem couro de jacaré, né? Já fica mais tranquilo. Meu irmão, ele já me deu cada chamada de na hora eu tremer todinho, de cima e baixo, assim, de gelar, da barriga rodar, Deus sabe, querer sumir, de, sabe, sei lá, ir para outro planeta na hora, coisa assim mesmo. E eu, sim senhor pastor, sim senhor, me perdoa, o senhor está coberto de razão, né? É isso aí, vamos lá, vai dar certo, estou fazendo, isso mesmo. Irmão, eu viro as costas, ele dói, sai assim com as costas assim, né? Mas eu vou andando, né? Aí eu vou me ajeitando, tá bom, beleza. Você acha que eu vou carregar aquilo comigo? Poxa, o pastor me deu uma ralada, acabou com a minha vida, eu vou me desviar. Para com isso. Isso é criancice, isso é imaturidade. Porque pode acontecer um momento do pastor precisar chamar a sua atenção. E aí, você tem que entender que ele é um anjo de Deus sobre a sua vida. E a tua fidelidade a ele vai ser demonstrada nessa hora em que você ouve a ralada dele, mesmo se você tiver razão. Mesmo se você tiver razão. Meu pastor, ele já me pegou algumas vezes, eu com razão, né? Ele sem razão. Aí ele fala, sim senhor. Por dentro aqui foi assim, sabe aquelas lutas de MMA, né? Que o cara deu uma voadora nos peitos do outro. Pá! Né? Sim senhor. Sim senhor. Por quê? Porque eu entendo que há um propósito muito maior do que eu. O reino de Deus é muito mais importante do que eu. As pessoas que estão lá fora, elas estão morrendo todo dia sem conhecer Jesus. E o que eu estou fazendo? Estou dentro da igreja dando chilique. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ser fiel a Ele. Ele falou, seja o mais duro, por mais duro que Ele tenha sido comigo, eu escuto, acato, obedeço e sou fiel a Ele, porque Deus vai me honrar poderosamente. Mas agora, aleluia, experimenta, nessa hora que você levar uma ralada dele. Eu sei que ele é mansinho, Davi é gente boa demais, isso aqui é manso. Então, agora experimenta resistir a ele. Quando ele determinar algo, estabelecer algo, meu, te dá uma raladinha. Experimenta resistir à autoridade dele. Meu irmão, não faz isso não. A consequência sobre a sua vida é muito ruim. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando de algo muito sério com vocês. Fidelidade é algo muito sério. É algo muito poderoso que Deus deixou para nós. Seja fiel a esse homem aqui. Obviamente, passando pela vida dele, tem o pastor Marcos ainda, que está acima. Tá? Eu não falei aqui porque ele não está aqui, eu sei que ele virá esses dias para cá. Tem o pastor Marcos ainda acima dele, que dá direções para ele aqui. E ele aqui na frente dá direções para vocês. Entenda isso, se submeta à autoridade dele. Para quê? Para que você seja abençoado. Para que a mão de Deus te alcance com graça e não com peso. Isso não seria bom para você? Isso não seria bom para você. Seja fiel a Ele. Seja maduro. Leva a ralada quietinho, meu irmão. Isso é glória. Doeu, mas que maravilha. E fica alegre. E sai alegre. Não guarda esse negócio. E para fechar, eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 22, por favor. Mateus capítulo 22. Mateus 22, verso 36. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Como eu disse no princípio, o amor é um mandamento de Deus. O amor é um mandamento de Deus. Deus manda amar as pessoas. E eu demonstro também a minha fidelidade quando eu amo. Porque quando eu amo, eu estou cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Amar as pessoas. Um dia, eu estava assim, eu ia dar uma palavra e eu estava com alguns questionamentos. E eu perguntei para Deus. Eu falei: Senhor, como eu posso saber que eu te amo mesmo? Eu não te vejo. Eu não posso te tocar. Como é que eu posso ter a convicção de que eu amo o Senhor? Porque eu vejo as pessoas falando: mas Senhor, eu te amo. Será que ama mesmo? E eu perguntei naquele dia para Deus: Senhor, como é que eu posso ter a certeza de que eu te amo? E de repente Deus falou dentro de mim algo assim tão suave, algo tão simples, todo mundo já sabe. Mas naquela hora foi uma revelação para mim. Ele disse assim: amando aquilo que eu amo. Assim eu comprovo que eu amo a Deus. Quando eu amo o que Deus ama. O que Deus ama? O bonitão aqui, a bonitona aí, o bonitão aqui. Deus ama cada um de nós. Então quando eu amo você, eu estou dizendo que eu amo a Deus. Porque Deus, a essência dele é amor. Ele ama somente as pessoas. E se eu amo você também, eu agrado o coração dele, eu toco nele. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade.